Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Glória a Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Experimenta dizer glória a Deus. Aleluia. Domingo eu cheguei, sentei lá atrás, sentei lá na última cadeira, e eu vi que lá perto de onde eu estava, as pessoas não davam glória a Deus. Eu pensei, que coisa engraçada, esse povo aqui não está dando glória a Deus. E eu comecei a dar glória a Deus. Dá glória a Deus. Às vezes eu tenho impressão, meus irmãos, que tem crente que tem teia de aranha na garganta, já de tanto tempo faz que não dá glória a Deus, já criou teia. Aleluia. Mas quem pode dar glória a Deus? É tão bom dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há pessoas, meus irmãos, se acontece qualquer coisa ruim, ele já solta uma praga, já diz que droga, né, que isso. Mas se acontece qualquer coisa boa, ele não dá glória a Deus. Vamos dar glória a Deus, vamos aprender a glorificar a Deus. Aquele que glorifica o Senhor ali, ele traz a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Você quer trazer a presença de Deus para perto de ti, começa a glorificar a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Vamos dizer juntos: Deus habita no meio dos louvores. Mais uma vez: Deus habita no meio dos louvores. Aprenda a dar glória a Deus. Aprenda a achar motivo em tudo para dar um glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus está nos falando a respeito do caos. Diz a palavra de Deus que havia um caos instalado sobre a terra, e Deus então começa, pelo seu poder, a substituir este caos pela ordem. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus de ordem. Todas as coisas criadas por Deus são feitas em uma ordem extraordinária, fantástica. Toda a natureza funciona baseada em uma ordem. É impressionante, meus irmãos, a simetria de Deus. Por quê? Por que será que nós somos feitos? Por que será que nós somos feitos, né, com dois olhos? E os dois olhos simetricamente colocados ao lado de esquerdo e direito de nosso rosto. Aí alguém pode dizer assim, alguém diz assim: ah, mas é aqui, é porque assim é mais bonito, a simetria é bela. Então, quem sabe na evolução, então os mais simétricos foram sendo apurados. Bem, se isso fosse verdade, então como é que os cachorros estão também do mesmo jeito? E o gato? Não é? E você não vai dizer que cachorro aprecia arte. Eu nunca vi um cachorro olhando um quadro e dizendo uau, uau, uau. Não é? Isso realmente foi uma criação, algo divino, algo do Criador. Aleluia. Então Deus é um Deus de ordem, um Deus de perfeição, um Deus de simetria. Aleluia. Quantos pode glorificar este Deus maravilhoso? Tudo simétrico, tudo perfeito, tudo em ordem. Aleluia. Tudo num balanço extraordinário. Toda a natureza mostra isso. O apóstolo Paulo, quando escreve os Romanos, ele diz: olha, se você quer começar a conhecer Deus, olha para a natureza.
A natureza demonstra os atributos poderosos de Deus. Glórias a Deus, porque a natureza não é um caos, a natureza, ela é uma ordem. Tudo gira, tudo funciona diante de leis estabelecidas por Deus na física, na biologia, na química, e tudo funciona de uma forma perfeita. E a palavra de Deus nos mostra então que Deus, Ele estabelece a ordem a partir do caos. Agora, meus amados, quando nós olhamos para a situação das pessoas, nós vemos o caos, nós vemos vidas sem forma e vazias, nós vemos famílias destruídas, nós vemos vidas sem esperança, sem sentido no seu viver, vemos pessoas deprimidas, angustiadas, problemáticas, vemos pessoas que olhar para o seu lar, para o seu futuro, para a sua situação emocional, se sentem exatamente desta forma como nós lemos, sem forma e vazios, vida vazia de sentido, vida vazia de propósito, vida vazia de esperança, vida vazia de amor. As coisas sem forma, sem sentido, não há sentido. Por que vivo? Por que estou trabalhando? Por que estou caminhando? Por que estou estudando? Para que estou fazendo isso? Vidas sem forma e vazias. A palavra de Deus nos mostra que esta não é a vontade de Deus. Os próprios Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 1, Ele disse: não se turbe o vosso coração. A palavra turbar, vem da palavra grega tarassô, que significa agitado como as ondas do mar. O Senhor Jesus estava vendo para o interior do ser humano, estava olhando para o interior do ser humano, e vendo o interior do ser humano desta forma, agitado como a onda do mar. Imagine, meu irmão, uma vida, um coração, emoções, sentimentos agitados como as ondas do mar. É um vai e vem contínuo, constante, dia e noite, 24 horas por dia. As ondas do mar nunca têm estabilidade, as águas do mar não têm estabilidade. Podemos dizer que o Senhor Jesus estava visualizando o caos no coração do ser humano. As águas do mar não têm uma ordem, não, elas vão e vêm, ora param, ora crescem, ora diminuem. Assim é o coração do ser humano, e Jesus deu a solução. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus está nos revelando como Deus permite que nós combatamos o caos e coloquemos a ordem divina na nossa vida. Deus é o Deus criador tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Toda a verdade é paralela, toda a verdade no mundo físico tem um paralelo no mundo espiritual, porque o autor é o mesmo, o criador é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo. E o Senhor está nos mostrando que assim como Ele pega a natureza e do caos Ele faz surgir as coisas, a criação de Deus, ela não aceita o caos. Veja, meus irmãos, é tão fantástico isto. Você pega, por exemplo, um vulcão. Você pega o vulcão explode, o vulcão, as lavas correm, as lavas tomam conta, parece que destroem. Você olha para aquela região, é o caos. Uma região sem forma e vazia. Mas olha que coisa extraordinária a natureza que Deus criou. Ali naquela lava vem o líquen, que é o pioneiro. O líquen tem o ácido glucênico, e aquele ácido começa a dissolver a lava, e aquela rocha começa a formar pequenos grânulos, e dali a pouco vem um passarinho e joga uma semente ali, e daqui a pouco nasce ali, aleluia, e dali uns anos aquele caos é uma floresta verdejante. O que é isto? É a ação da natureza de Deus. Deus, Ele do caos, Ele forma uma ordem, e Deus está olhando para a sua vida está no caos, mas Deus está dizendo: minha filha, meu filho, vem para mim, vem para mim, vem para mim, eu quero transformar este caos em uma ordem perfeita. Eu quero transformar aquilo que
não tem forma e que está vazio, em algo cheio da minha presença, em algo cheio da minha glória, em algo que faça sentido para a sua vida. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando nós nos sentimos dentro deste projeto divino maravilhoso. Que coisa gloriosa, vocês não imaginam, meus irmãos, que satisfação. Eu há pouco contei a experiência que nós tivemos no Nepal. Ah, meus irmãos, você se sentir dentro de um projeto divino, poderoso, sobrenatural, metafísico, extraordinário. Você e eu, que somos tão pequenos, somos uma poeira cósmica, uma poeirinha nesse universo. De repente você sente que está fazendo parte de um projeto, de uma criatura, de um ser melhor, não de uma criatura, mas de um criador, de um ser poderoso, aleluia, que move o universo e está olhando, está se movendo por meio da sua vida. Isto é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. E Deus quer fazer isso com cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. É claro que aquela família, é claro que a irmã Nancy, quando nós chegamos lá, depois de 28 dias de jejum, é claro que eles ficaram alegres, mas eu acho que eu ainda fiquei mais alegre do que ela, porque eu estava vendo que eu estava dentro da vontade de Deus, estava fazendo alguma coisa que Deus queria, estava me movendo dentro de um plano de Deus. Aleluia. E é isso que nós precisamos, é nos mover dentro deste projeto, é nos mover dentro deste plano divino, é saber de Deus o lugar que Ele quer que ocupemos, dentro deste projeto maior, deste plano maior dEle, aleluia. Este Deus que criou o líquen, para do líquen fazer uma floresta, aleluia. Olha, meu irmão, você pode pensar, mas pastor, eu sou tão pequeno, será que eu sou alguma coisa? Escute o que eu estou dizendo, olha a figura que eu estou usando, o líquen. O que é o líquen, pastor Humberto? O líquen é aquele musguinho, aquela coisinha que dá na pedra. Você olha para aquilo tão significante, é dali que nasce a floresta, é o líquen que quebra a lava, é o líquen que destrói a lava do vulcão, para que ali um dia surja uma floresta. Quem sabe você não é um grande pregador, quem sabe Deus não quer te usar de uma maneira muito aparente, mas você pode ser um líquen de Deus. É dali que vai sair uma floresta, é dali que vai sair uma igreja. Aleluia. A palavra de Deus nos fala, por exemplo, de Filipe de Samaria. A Bíblia diz que Filipe era pastor de uma grande igreja em Samaria, e depois de ser pastor de uma grande igreja, diz a Bíblia que ele teve uma visão, Atos 8, e o anjo aparece para ele e diz: vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que se acha deserto. E ele sai de pastorear uma grande igreja e vai para o deserto. E diz a palavra de Deus que quando ele estava no deserto, ele olha e vê uma carruagem se aproximando, e lá dentro estava um senhor lendo o livro do profeta Isaías. E Deus diz para ele: te aproxima, entra aí, chega perto aí. E ele chega e estava o homem lendo, e ele perguntou: ei, tu entendes o que tu lês? E o homem responde para ele: como vou entender se não há quem me explique? Abriu a porta, aleluia. Posso entrar aí? Pode, entra na carruagem. Os dois começaram a conversar, e ele começou a falar de Jesus para aquele homem. E conta a tradição que aquele homem, aleluia, foi o fundador de igrejas cristãs em 4 países. O que estava sendo, irmão Filipe? Deixou o púlpito de uma grande igreja para ir para o deserto. Ali ele foi o líquen de Deus no coração daquele homem. Ele ganhou um, e aquele um que ele ganhou fez mais efeito do que as centenas que ele tinha ganhado para Jesus em Samaria. É um projeto de Deus. O importante não é o que os homens estão vendo em você. O importante não é se você é um carvalho, se você é uma sequoia, aquela árvore gigantesca, se você é uma seringueira, ou se você é um líquen. O importante é você estar dentro deste projeto de Deus. É saber, é sentir que você
você está dentro de um projeto, de um plano, de algo que está se movendo, que Deus pode contar contigo e que você pode contar com Deus. Aleluia! Aleluia! Quando entramos dentro deste projeto, quando entramos dentro desta comunhão com Deus, a vida deixa de ser sem forma e vazia, e ela passa a ter sentido. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, mas diz a Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre mim. O Espírito de Deus está pairando sobre a sua vida, que está um caos, que está sem forma, sem vazia, sem sentido, sem futuro, sem saber para onde vai, você nem sabe o que faz aqui, mas o Espírito de Deus está se movendo sobre a sua vida. Você sentiu uma vontade, alguma coisa que você nem sabe por que te trouxe neste lugar. É o Espírito de Deus se movendo sobre a tua vida. Esse Deus que te ama, esse Espírito de Deus, a respeito do qual a irmã Maria Aparecida cantou aqui, amigo, abrigo, consolo, que te convence dos teus erros, te convence dos teus pecados, te convence que você precisa de Deus, depende de Deus, tem que entregar o teu coração para Deus, entregar a tua vida para Ele. Aleluia! Aleluia! Pastor Humberto, se Deus existe, se Deus criou realmente tudo, por que então que a natureza é uma ordem? A natureza sempre é uma ordem, mesmo que venha o caos, mesmo que venha uma erupção vulcânica, que eu creio que é o evento mais poderoso da natureza, mesmo que venha um terremoto, mesmo que o caos se estabeleça no incêndio florestal, daqui a pouco a ordem está restabelecida. O caos nunca prevalece na natureza, nunca. E por que na vida dos homens o caos prevalece? A desordem prevalece, os problemas prevalecem. Por que que uma vida, quando entra neste caos, às vezes morre nele? Por que que os homens não recebem em si a mesma benesse que Deus deu para toda a natureza, de nunca permanecer no caos? Deus vela pela natureza, a natureza nunca permanece no caos. Pode incendiar toda uma floresta, daqui uns anos está a ordem restabelecida. Pode vir um terremoto, pode vir um tsunami, mas a ordem vai ser sempre restabelecida. Os mecanismos, eles fazem sempre a ordem prevalecer sobre o caos, sempre. E por que nos seres humanos não? Porque os seres humanos têm uma coisa que a natureza não tem. Os seres humanos têm vontade, têm livre-arbítrio. E este Deus que criou a natureza e que faz a ordem prevalecer sobre o caos, é dentro da sua vontade, é somente dentro da vontade divina que o caos não pode prevalecer. Aleluia. A palavra de Deus diz: e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, aqui está a questão, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O apóstolo Paulo, ele explica, irmãos, olha só, o apóstolo Paulo, ele explica que o Espírito de Deus, ele se move em toda a natureza. Ele diz assim, ele chega a dizer, quando ele fala para os atenienses na Grécia, ele chega a dizer: olha, nele nós existimos e nele nós nos movemos. Este Espírito de Deus que está em todo lugar, está aqui.
Glória a Deus. É Ele que traz a vontade do coração de Deus para a terra. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e versículo 10. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha aqui, meu amigo, olha aqui, meu irmão, olha aqui, meu amigo Rogério. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Deus está dizendo isto nesta noite. Deus está se revelando, Deus está dizendo: olha, eu não tenho caos para a tua vida, eu tenho ordem. Eu tenho aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, que o teu coração não imaginou, que o teu raciocínio não alcançou. São coisas que eu tenho preparado para ti. Esta é a vontade divina. Por que, meus irmãos, que nós insistimos tanto com a nossa vontade? Aleluia. Por que insistimos com a nossa vontade? É a nossa vontade que provoca o caos. É a nossa vontade que provoca o caos. É a nossa vontade que provoca a desordem emocional, a desordem na nossa vida, que foge do propósito de Deus, da ordem, da simetria, da calma, da paz. Deus é um Deus de paz. Glória a Deus. Ele sempre faz do caos surgir a paz. Olhe para a natureza. Deus manda que olhemos para a natureza. Depois de uma tempestade, quando eu vou ali para o sítio, eu acho extraordinário isso, eu acho lindo isso. Depois de uma tempestade, pode vir raios, trovoadas, chuva, vento. Mas quando passa o caos, amanhece, e você ouve o sabiá cantar, o sol raia, e você pensa: onde está o caos? O caos nunca prevalece. Aleluia. O caos nunca prevalece. Mas por que nas vidas humanas não tem este amanhecer? Porque anos após anos as pessoas vivem no meio desta tempestade. Aleluia. Porque suas vontades são mais fortes do que a vontade deste Deus maravilhoso. Porque não querem submeter-se a Deus. Porque queremos impor o nosso pensamento, os nossos conceitos, não importando se são favoráveis ou não aos conceitos divinos. Aleluia, glória a Deus. O ser humano quer dobrar a própria natureza. O ser humano quer dobrar a própria natureza, quer interferir na própria natureza. E cada vez que o ser humano quer fazer isso, evidentemente que o ser humano, quando quer interferir na natureza, ele quer para benefícios, mas aí ele provoca o caos. Estamos vendo o resultado da ecologia da intervenção humana.
Estamos vendo os desastres naturais, o resultado da intervenção humana. O homem querendo meter o dedo onde Deus estabeleceu as suas leis. A ação, veja que a ação humana provoca o caos. Aleluia. Glória a Deus. Em todas as áreas. No macrocosmos e no microcosmos que é a tua vida. Aí estão os ecologistas, aí estão movimentos, ONGs no mundo inteiro, gritando por isso, dizendo para os homens que eles estão destruindo a terra, tentando acordar a humanidade para aquilo que estão fazendo com a terra. E eu hoje aqui, eu sou um ecologista de Deus. Eu estou defendendo não somente o ambiente externo, não. Eu estou defendendo o pequeno ambiente, o pequeno mundo que é a tua vida. Quem sabe você está preocupado com a ecologia. Quem sabe você está preocupado com o planeta Terra. Deus está preocupado com um planeta que se chama o teu nome. Existe um planeta chamado Ana. Existe um planeta chamado Roberto, existe um planeta chamado Paulo, existe um planeta chamado João. Este planeta está sem forma, está vazio. Assim como a terra está sendo levada ao caos pela ação humana, este pequeno planeta que se chama pelo teu nome, esta pequena família que se chama pelo teu nome, pelo nome do teu sobrenome, família Santos, família Silvia, família Gutenberg, família Guinter, família não sei, aleluia, está abalada pela ação humana, aleluia, levada a uma situação caótica pela vontade humana. Mas escute, o Espírito de Deus se move neste lugar. E o Espírito de Deus quer te trazer, meu irmão. Quem sabe você é crente já, mas você é osso duro de roer. Você não consegue se dobrar para a vontade de Deus. Você insiste que as coisas têm que ser do seu jeito. Tão difícil para você passar um dia em oração e jejum na presença de Deus, dizendo: Deus, eu abro mão da minha vontade, revela-te para mim. Espírito de Deus, traz o que está no coração do Pai para o meu coração. Ah, se todos os crentes fizessem isso, se todos os crentes trouxessem a ordem divina para as suas vidas, para o seu pequeno planeta, o grande planeta seria mudado também. Aleluia. Quantos podem pedir isso para Deus? Quantos querem pedir isso? Eu quero. Aleluia, levante as suas mãos aos céus, por favor, agora. Esqueça tudo que está ao seu redor. Esqueça das pessoas que estão ao seu redor agora. É somente Deus e você neste momento. Olhe somente para Deus agora e levante as suas mãos, por favor.